Resultado vergonhoso do Corinthians numa atuação de um segundo tempo patético. Um segundo tempo horrível. O Corinthians perde de 3-0 para o Cruzeiro sem jogar absolutamente nada no segundo tempo. E o pior, o Cruzeiro deu espaços. O Corinthians conseguiu criar chances e pareceu em certos momentos que se caprichasse um pouquinho mais conseguiria fazer seu gol. Mas a defesa do Corinthians foi uma mãe. O Cruzeiro chegou como quis e quando pressionou um pouco, nem precisou pressionar muito, fez seus gols. O Corinthians acaba o primeiro tempo, na minha opinião, tinha feito uma boa primeira etapa. Mesmo perdendo de 2-0, o placar não mostrava o que foi a partida. O Corinthians toma um gol, o Corinthians toma o controle da partida, o Corinthians controla o jogo no primeiro tempo. O Corinthians faz seu gol, que eu não entendi a anulação, mas ó, do jeito que foi a atuação desse time, tô nem aí também, caguei pra se foi mal anulado ou não o gol do Corinthians. Tudo bem que condiciona a partida, mas minha irritação com esse time é maior no momento. E logo após o seu gol anulado, o Corinthians toma um gol. Aí o psicológico desse time vai pra casa do caramba já. Aí acaba tudo. E aí começa o segundo tempo, tudo que planejou no intervalo vai por água abaixo também quando toma o terceiro gol. E aí o time morreu, cara. Aí o time tentou, criou ali um futebol meio água de salsicha, o Cruzeiro deixou o Corinthians jogar, deixou o Corinthians com a bola e o Corinthians não conseguiu ser efetivo. Tenho que fazer algumas ponderações desse jogo, tenho que fazer alguns comentários. Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado, deixa o seu like e comenta o que você achou do jogo. Primeiro passo, é inaceitável Igor Coronado ser reserva do Corinthians. Você vê a partir do momento da entrada dele, o Corinthians melhora um pouco e ele é muito diferente que qualquer outro jogador do Corinthians. O Coronado não pode ser reserva. Eu não tô nem aí se ele aguenta jogar 60 minutos, 40 minutos, 20 minutos que seja. Põe o Coronado desde o início do jogo. Outro ponto, o Corinthians não pode ficar 7 dias sem técnico. O Corinthians está sem técnico e hoje foi o retrato disso. As substituições não deu para entender, não deu para entender a retirada do Breno Bidon e a entrada do Rian, por exemplo. O Rian que só entra em fria, e eu sou um grande crítico ao futebol que o Rian apresentou no futebol até o momento, mas que hoje o Rian fez uma boa partida, o Rian entrou bem. O Cruzeiro deu muitos espaços para o Corinthians. O Cruzeiro deixou o Corinthians jogar. E mesmo assim, o Corinthians criando chances não conseguiu fazer seu gol. E azar assim é azar de time rebaixado, infelizmente é. Azar assim é de time que tá com o pé na cova já para ser rebaixado, tá com o pé na Série B. Precisa de muitas mudanças. E essas mudanças começam pelo treinador. Tem que contratar um técnico. Não dá para manter o interino. 2 jogos já foi muito. Ganhamos na bacia das almas do Vitória e agora tomamos um placar de um time que não pressionou o Corinthians, que não forçou o Corinthians, que não amassou o Corinthians. A gente toma um placar elástico de 3-0. Inaceitável o que foi o jogo de hoje. O Corinthians jogou mal. O Corinthians faz um bom primeiro tempo, mas o psicológico morre e faz, no geral da partida, um mau jogo. Porque foi um péssimo, um horripilante segundo tempo. E o pior, o Cruzeiro deu espaços. Não foi um Flamengo que viria voando pra cima do Corinthians, não. Foi uma equipe como o Cruzeiro, que com todo respeito ao Cruzeiro, inofensivo quase o Cruzeiro, cara. E mesmo sendo inofensivo, meteu 3-0 no Corinthians, com o Matheus Pereira jogando muito. Mas assim, outro ponto para se destacar dessa partida negativamente. Mateuzinho, Hugo e Matheus Bidu não têm condições de serem jogadores do Sport Clube Corinthians Paulista. Desculpa, não tem. O Mateuzinho e o Hugo, o terceiro gol que o Corinthians toma, não é só por causa desse gol, tá? Mas ele evidencia a atuação patética desses dois atletas vestindo a camisa do Corinthians. Mateuzinho, Hugo e Matheus Bidu não podem jogar pelo Timão. E aí tira o Hugo e põe o Matheus Bidu, você pensa que vai melhorar. Aí você descobre porque o Hugo é o titular. Porque o Matheus Bidu consegue ser mais ridículo ainda em todas as suas ações com a bola. É incrível a capacidade que o Corinthians teve de contratar 3 laterais horripilantes, horríveis, péssimos. As substituições, o Pedro Henrique, que jogou bem na última partida, demorou para ser colocado em campo. O Giovani, que fez o gol da vitória na última partida, demorou para ser colocado em campo. Tirou o Breno Bidon, que era o melhor dos jogadores de linha do Corinthians.
Félix Torres, patético no gol que o Corinthians tomou. O Matheus Donelli, eu não achei que a culpa dos gols foram dele, mas assim, um goleiro de nível Prime, de nível do Cássio, não sei se hoje em dia, mas pegava uma dessas bolas pelo menos. Eram bolas defensáveis, mas eu não achei falha do goleiro. Principalmente o segundo gol, um goleiro maior, um goleiro não de estatura, que o Donelli é alto, o Donelli tem 1,89, mas um goleiro maior, de categoria maior do que o Donelli, pegava essas bolas. O Corinthians hoje sofre uma derrota que é fechar o caixão do momento, entendeu? É uma derrota que pra mim era esperada, tá? O Corinthians com um técnico interino, o Corinthians que venceu numa dificuldade gigantesca o Vitória, o Corinthians que está na zona de rebaixamento e é candidato seríssimo ao rebaixamento. Então era uma derrota esperada fora de casa. A postura do time no primeiro tempo me agradou. Eu tenho essa opinião polêmica de que a postura do time no primeiro tempo foi boa. Foi uma postura de sair tocando a bola, brigar pelo jogo, correr, lutar, batalhar. Pra mim o resultado 2-0 no primeiro tempo é injusto. O Corinthians merecia pelo menos um empate ali. Não aconteceu. O que aconteceu foi a derrota por 2-0. E um time que tem o psicológico mais abalado do Brasil, talvez. Volta pro segundo tempo, toma outro gol, aí morreu o time, galera. Tá difícil, tá complicado, velho. Tá complicado. Coronado não pode ser reserva do Corinthians. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando isso. Ele é muito diferente tecnicamente. Ele tem um drible diferente. Ele tem arrancadas diferentes. Ele tem um passe muito diferente. Ele tem que ser titular do Corinthians. O Wesley já tá me enchendo a paciência. O Wesley consegue, de 3 decisões que ele tem que tomar, ele toma 4 erradas. O Wesley erra quase tudo que tenta. Ele é técnico, ele é habilidoso, mas ele não tem inteligência para jogar futebol. Ele precisa de um banco no momento para voltar melhor, não sei, no momento de menos pressão, porque não está conseguindo. O Pedro Henrique não pode ser reserva do Wesley. O Romero, para mim, entrou e jogou bem hoje, por incrível que pareça. Ofensivamente a gente sabe o que esperar do Romero, mas eu achei a partida do Romero de muita entrega, muita luta e muita garra. Mas assim também, nada demais. Fez o mínimo do mínimo e errou muito no ataque o Romero também. Jogar bem foi uma palavra errada minha, desculpa. O Romero não jogou bem. Mas o Romero pra mim foi um dos menos piores em campo do Corinthians. Félix Torres péssimo. Hugo e Mateuzinho, não existe Hugo e Mateuzinho serem titulares do Corinthians. Não existe. Não existe. O Mateuzinho não pode nem vestir a camisa do Corinthians. Matheus Bidu, idem. E Hugo ali, no máximo, terceiro reserva para quando o time estiver perdendo, entrar para defender. E eu nem sei se o Hugo é um lateral defensivo, porque o terceiro gol que o Corinthians toma é 50% na conta do Mateuzinho, 50% na conta do Hugo. Péssimo futebol do Corinthians. Desprezível futebol do Corinthians, cara. É uma partida assim, se você para para analisar friamente o que foi o jogo, foi um Cruzeiro que deu bastante espaço ao Corinthians e o Corinthians que em nenhum momento soube aproveitar esse espaço. Enquanto o Cruzeiro chegou como quis e quando quis ao gol do Corinthians. O Corinthians precisa de um treinador. E eu já dei minha opinião aqui no canal e eu já falei o que eu acho aqui no canal. Volta Carille. E o jogo de hoje, pra mim, ele evidencia porque o Carille tem que ser contratado pelo Corinthians. O Corinthians não tem sistema defensivo. O Corinthians não tem organização tática. E é disso que o Corinthians precisa no momento. De um técnico que conhece o futebol brasileiro, de um técnico que sabe arrumar a casinha e de um técnico que sabe organizar um time para que o Corinthians não seja rebaixado no momento. Eu não quero um técnico gringo, não quero um técnico estrangeiro que vai chegar sem conhecer o calendário brasileiro, sem conhecer o que é o Corinthians. E por isso eu defendo o técnico Fábio Carille de volta ao timão. Assim, o Corinthians não pode ficar 6 dias sem técnico, gente. Não existe o Corinthians ficar 6 dias sem um treinador. E vai completar 7. O treinador do Corinthians tinha que estar assistindo o jogo hoje, no mínimo. Tinha que estar assistindo o jogo contra o Vitória já para estar no banco hoje. E o próximo jogo é contra o Vasco e vai ser um jogo muito difícil. Dificilmente o Corinthians conseguirá a vitória. Assim, o que o Corinthians fez e faz com o seu torcedor é palhaçada. Não pode. O Mateuzinho fez hoje uma das piores partidas que eu já vi de um atleta profissional. O Mateuzinho fez hoje um jogo horrível. Um jogo péssimo. O Mateuzinho fez um jogo ridículo.
O Mateuzinho não tem nível para estar no Corinthians. É inacreditável que o Corinthians tem em suas laterais Mateuzinho e Hugo. É inacreditável. É inacreditável que o zagueiro de seleção Félix Torres faça uma cagada como fez no primeiro gol. É inacreditável você tirar o Breno Bidon e você colocar um jogador que é o Rian, que é muito criticado e hoje entrou bem, tá? O Rian pra mim entrou bem no jogo de hoje. Gostei da entrada do Rian, mas o Breno Bidon não podia ter saído. É inacreditável um ataque ser tão inofensivo com o Yuri Alberto, que ganha quase 2 milhões por mês, com o Romero identificado com a torcida e com o Wesley que consegue errar tudo. Bom, é repugnante o que o Corinthians fez hoje. Concorda comigo? Comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal. O Corinthians vai ter que suar e sofrer muito para sair da zona de rebaixamento. Volta Fábio Carilha, nós estamos juntos e vai Corinthians.